Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada. Mais um vídeo hoje da nossa série As Mais Difíceis do Enem. E hoje eu trago aqui uma questão de 2018 para a gente resolver, que envolve aí um pouquinho de geometria analítica, beleza? Eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, beleza? E além disso, eu tenho um convite para te fazer, que é a Semana do Interpretador Aprovado. Se você tem dificuldade em entender e interpretar questões do Enem, eu quero te ajudar com isso em uma semana inteira de aulas gratuitas. Se você tiver interesse, o link eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão, então, eu vou ler com vocês, ó. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... E aí a gente precisa descobrir, então. Cara, vamos montar o problema, vamos entender aqui o que está acontecendo primeiro. Então, a gente tem aqui, ó, um foco de incêndio que eu vou chamar de A. E eu tenho também um foco de incêndio aqui, ó, que eu vou chamar de B. Então, esses são os dois focos de incêndio. E ele falou que eles estão a 30 metros um do outro. E aí ele falou também que a distância de um bombeiro ao foco A é sempre o dobro da distância do bombeiro ao foco B. Como é que a gente vai representar isso? A gente não sabe onde está o bombeiro, certo? Então eu vou abaixar aqui um pouquinho, vamos focar aqui no desenho primeiro. Eu não sei onde o bombeiro está, mas eu vou chutar aqui qualquer posição para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa modelar o problema. Então, por exemplo, vamos falar que o bombeiro está aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de P. O que eu sei, né, o que o exercício me fala, é que essa distância aqui, ó, vamos chamar essa distância de D, essa outra aqui, ela tem que ser o dobro de D. Ou seja, galera, tem que ser 2D aqui, né, para que eu possa cumprir aí a condição do enunciado. E essa é a única informação que eu tenho, então preciso trabalhar com ela. O que eu vou fazer agora para trabalhar melhor com isso? Eu vou desenhar aqui um outro bombeiro. Eu vou falar que tem um bombeiro que ele está mais ou menos aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de P1. E aí a distância do P1 até o A e a distância do P1 até o B tem que ser o dobro, né? Então tem que ser aqui 2 vezes x e aqui um valor x, né? Uma distância x. E aí a gente pode fazer o seguinte, olha só. A gente vai modelar essa questão com geometria analítica. Por quê? Porque eu tenho pontos aqui, eu vou conseguir ter algumas coordenadas legais, eu sei trabalhar com distância entre pontos, então talvez seja aí uma ideia legal. Então eu vou colocar o meu eixo y exatamente passando aqui e o meu eixo x passando aqui. Marcos, por que você escolheu essas coordenadas aí para ser a sua origem, né? Por que o A é a origem? Justamente para facilitar nossas contas, né? Se o A é a origem, é porque ele tem coordenadas 0, 0. E o 0 é muito bom para fazer conta, porque se você multiplica por 0, você dá 0, e se você soma 0, você fica com o mesmo número. Então, o 0 é legal para trabalhar. E o ponto B aqui, ó, ele vai ser o 30 e 0. Repara que ele também tem um 0, facilitando as nossas contas. E aí vai ficar o seguinte, ó, eu vou pegar esse ponto aqui embaixo e vou falar que ele tem coordenadas x e y, beleza? Eu vou apagar o outro bombeiro ali, que foi só para a gente ilustrar, e vamos ficar só com um bombeiro para a gente trabalhar. Então, esse cara aqui, ó, ele tem a distância de 2D e esse cara aqui tem a distância de D. É isso que eu vou usar, galera. Vamos fazer distância entre dois pontos. Então, a distância entre o ponto P, que é o bombeiro, e o ponto A, vai ficar assim, ó, raiz quadrada, né? Vai ficar x menos o x do ponto A, que é 0, né? O A é a origem, ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Lembrando que é isso aqui, né? Ó, x menos 0 ao quadrado, y menos 0 também ao quadrado. Então, vai ficar exatamente assim. A distância de P até o ponto A, que eu chamei de D, né?
na verdade eu chamei de 2D, é a distância que tem o dobro, é essa distância aqui, vai ficar justamente a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora a gente vai usar essa outra distância aqui, que é a distância de P até B. Então vamos fazer aqui comigo agora, ó. A distância de P até B, que eu chamei de Dzinho, ela vai ser igual a uma raiz quadrada também. Vai ficar x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Já que esse carinha aqui é zero, eu nem vou colocar ele. E aí o que eu vou fazer é substituir esse valor de d aqui, ó, aqui em cima, né? Se eu substituir o valor de d ali em cima, eu só vou ficar com valores de x e y. Isso vai me ajudar. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou descer aqui um pouquinho e eu vou substituir o valor de d ali em cima. Vai ficar exatamente assim, ó, 2 vezes, e aí eu vou colocar essa parte aqui, né? Vai ficar x menos 30 ao quadrado e mais y ao quadrado, e do outro lado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou pegar essa expressãozinha aqui, ó, e vamos desenvolver ela aqui embaixo para ver onde é que a gente vai chegar, tá bom? Vamos lá, ó. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, né? É natural, tem raiz dos dois lados. Se eu elevar ao quadrado, eu vou sumir com essa raiz. Então, vai ficar assim, ó. Eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui. 2 ao quadrado aqui vai ser 4, e esse raiz ao quadrado vai simplesmente sumir a raiz. Então, x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado, e tudo isso vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Somente sumiu aqui da raiz, cortou raiz com 1 ao quadrado, cortou raiz com quadrado, e 2 ao quadrado deu 4. Então, agora a gente precisa resolver esse produto notável aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar isso? Vamos desenvolver essa expressão e ver onde a gente chega, né? Qual é a relação entre os pontos x e y para que a gente possa dar a resposta do problema. Olha só, vai ficar aqui, ó, 4 vezes. Aqui vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 30. Como 30 vezes 2 é 60, vai ficar menos 60x mais 900 mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, ó, eu vou precisar multiplicar todo mundo por 4. Então, vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado, que é esse primeiro. Depois vai vir menos 240x. 4 vezes 6 é 24, então 4 vezes 60 é 240. 4 vezes 900. 9 vezes 4 é 36. Então, isso aqui vai ficar 36 seguidos de 2 zeros. E, por fim, 4y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu vou passar esses dois aqui lá para o outro lado, esse 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar 3x ao quadrado. E esse 4y ao quadrado menos o y ao quadrado vai ficar 3y ao quadrado, certo? Eu já vou substituir aqui para não perder muito tempo. Ó. Aqui vai virar 3, aqui vai virar 3 e do outro lado vai ficar 0. Então, 3 aqui e ali ficou 0, certo? E o que é essa relação que eu achei aqui, né? Isso aqui, galera, é justamente uma equação de circunferência. Se você não enxerga isso, acompanha aqui comigo que você vai perceber. Olha só como vai ficar, ó. Eu vou dividir aqui todo mundo por 3, né? Todo mundo é múltiplo de 3. Se eu dividir todo mundo por 3, vai ficar x ao quadrado menos 80x mais 1.200 mais y ao quadrado é igual a 0. E aí, ó, esses dois caras aqui, eu consigo fazer eles voltarem lá para a forma reduzida da circunferência. Isso aqui ficaria x menos 40 ao quadrado. Mas repara que x menos 40 ao quadrado é x ao quadrado menos 80x mais 1.600. Só que esse 1.600 eu não tinha. E se eu peguei ele aqui desse lado, eu preciso somar lá do outro lado, certo? Lembra lá de equação reduzida e equação geral da circunferência, tá bom? Muito importante isso. E essa parte aqui do y ao quadrado, não tem nenhuma parte que só está o y, então vai ficar y ao quadrado mesmo. Então, fica x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui do outro lado tem esse 1.600 e eu vou passar esse 1.200 subtraindo. Então, vai ficar 1.600 menos 1.200 e isso vai ser 400. Ou seja, se eu passar ali para a forma de raio, né, vai ficar
x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é igual a 20. Então, essa aqui é uma equação de circunferência. Então, aquele ponto P que a gente olhou lá em cima, x e y, ele tem as coordenadas dele em relação a uma circunferência. Talvez você já até tenha esquecido o que a gente estava fazendo, mas olha só, voltando aqui nesse desenho, esse ponto P aqui, ó, ele pertence a uma circunferência, que é aquela que a gente achou. Aquela circunferência, ela tem o raio igual a 20 e o centro igual a x igual a 40 e o y igual a 0. Então, é uma circunferência, olha só que legal. Ela tem aqui o seu centro exatamente aqui, ó, no 40, 0, e ela tem o raio igual a 20. Então, a gente consegue fazer aqui um desenho dessa circunferência. Então, olha só, eu vou apagar isso aqui para a gente. Eu vou trazer esse desenho aqui um pouquinho mais para o meio, para a gente trabalhar melhor com ele. Eu vou também diminuir um pouquinho o desenho para a gente conseguir pôr a circunferência aqui. E eu vou aumentar aqui o meu eixo. Então, o meu eixo X aqui, ó, ele vai agora até aqui, beleza? E aí, a ideia vai ser a gente desenhar essa circunferência, que ela tem como centro o ponto 40, 0. E ela tem como raio 20, ou seja, ela vai passar por esse ponto aqui, né? O ponto 20 e 0. E aí, a gente tem que ela vai até aqui, ó, o 60 também, né? O 60, 0 vai passar por essa circunferência. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Vamos ver se ele pega aqui direitinho. É, mais ou menos assim, galera, ó. Tá passando aqui pelo ponto que eu estava querendo, pelo ponto P, né, que é onde o bombeiro estava inicialmente, e também aqui pelo centro da circunferência, tá mais ou menos bom. E aí, a ideia é o seguinte, ó. Esse ponto aqui, a gente vai falar que ele tem a propriedade, ó. A distância dele até o ponto A, ela é o dobro da distância dele até o B. Esse ponto aqui, ó, tem a mesma propriedade. A distância aqui, ó, até o A é o dobro da distância até o B. Ou seja, todos os pontos que estão nessa circunferência têm exatamente esta propriedade. E a pergunta que ele fez lá pra gente, lá no começo, foi a qual distância dois bombeiros vão estar quando eles estiverem numa distância máxima, né? Qual a distância máxima que dois bombeiros podem estar? E é justamente quando ele estiver diametralmente opostos. Se tiver um aqui, por exemplo, o outro tem que estar lá do outro lado da circunferência. E como o raio da circunferência é 20, a maior distância que eles podem estar é 40 metros um do outro, certo? E se você pegar qualquer ponto, dá certo. Ó. Se você pegar esse ponto, você precisa pegar o diametralmente opostos, que é esse cara do outro lado, que também vai estar a 40 metros. Eu vou apagar isso aqui e eu quero voltar justamente na definição aqui dessa questão. Ou seja, para ver se você entendeu o que aconteceu, né? A gente tem essa circunferência aqui, galera, é um espaço geométrico, né? Que descreve justamente o que ele falou. Todo mundo que tiver aqui nessa circunferência vai respeitar as propriedades que ele falou. Ou seja, se eu pegar qualquer pessoa aqui, ó, ela vai estar a uma distância o dobro aqui do A do que ela está do B. Então, por exemplo, se isso aqui for exatamente... Opa, liguei aqui no centro, né? Sem querer. Volta. Ó, se eu falar que essa distância aqui, ó, é 30, é porque essa outra é 60. Se eu pegar um ponto aqui, mais ou menos, ó, em que fica mais próximo os valores... Por exemplo, se esse cara aqui for 15, esse cara aqui tem que ser 7,5. Porque esse aqui, ó, é sempre o dobro desse, beleza? É isso que aconteceu nesse exercício. E sempre que o exercício te dá uma modelagem, né, de distâncias iguais, pense em circunferência, porque a circunferência é que tem essa propriedade, né, de ter a mesma distância de um certo ponto, que é o centro. E essa distância é justamente o raio. Comenta aí o que você achou dessa questão e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!